E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, eu sou pesquisador da empresa MAP Soluções e Serviços. Opa, problema no Linux. Isso aí. Sou pesquisador da empresa MAP Soluções e Serviços, sou instrutor da Global Code também e sou doutorando do IMUSP. Meu tema hoje para falar com vocês é o seguinte: eu vou falar um pouco sobre como que quadros e cartazes podem, de fato, auxiliar na nossa equipe ágil. Tá? Eu queria começar a apresentação perguntando para vocês quem aqui trabalha com desenvolvimento de software. Com desenvolvimento de software, quem aqui? Levanta a mão. Legal. Então, a gente tem assim, a presença da indústria aqui na trilha de ágil é bem grande, pelo jeito. Né? Quem aqui trabalha numa empresa que você considera como ágil? Ou numa equipe que você considera como ágil, melhor? Aí, boa parte também. Então, isso é bem para vocês mesmos. Então, como no dia a dia a gente trabalha com isso? Um minutinho. Vamos lá. Cronômetro. Então, vamos lá. Então, eu vou contar para vocês uma história, a história de como que os quadros e cartazes afetaram um pouco a minha vida. Como que tudo começou isso para mim? 6 anos atrás, eu como programador, entrei numa equipe ágil, tá? Uma equipe XP, uma equipe que praticava Extreme Programming. E eu achei uma coisa muito interessante. Tá? O que eu achei de interessante? Eu achei interessante que eles usavam uns quadros muito loucos. Eles usavam... então, eles usavam esses quadros. Hoje está todo mundo acostumado com isso. Mas, na época, não se usava isso na maioria das empresas. A gente contava no dedo as empresas que estavam usando métodos ágeis aqui no Brasil. E, além disso, eles também tinham uns gráficos, assim, por exemplo, esse é o Burn Down, que hoje todo mundo conhece também, quase um monte de gente usa. E eu comecei a ficar assim, interessado nesse tema, né? Porque, além de eles terem esses quadros, esses gráficos no ambiente deles, eu ficava assim abismado como que esses quadros influenciavam a vida deles no dia a dia. Então, como que eles ficavam em torno desses quadros e eles conversavam em torno desses quadros e como que eles usavam esses quadros para auxiliar no dia a dia de trabalho deles. Então, eu achei isso muito interessante. Eu comecei a me perguntar, o que mais tem por aí, né? Que opções que eu tenho por aí? O que as pessoas têm usado? E, de lá para cá, tenho analisado vários casos diferentes de equipes ágeis. Por exemplo, essa equipe aqui, ela faz, por exemplo, um quadro, um cantinho de dúvidas, que a própria equipe vai colocando post-its falando, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Você tem equipes... essa equipe aqui, ela também está interessada nos problemas que as pessoas estão identificando no dia a dia e como que as pessoas têm resolvido esses problemas. Então, ela abriu uma área de problemas e soluções. Elas estão colocando aqui, elas colocam aqui, por exemplo, o layout das páginas delas, que elas têm que implementar na primeira iteração no quadro. Elas estão colocando aqui, usando o Kanban também, ali, elas estão usando nessa área mais aqui, elas estão guardando o backlog delas diretamente no quadro. Então, eu comecei a ficar bastante interessado nisso, né? Então, você tem equipes, por exemplo, que tentam usar o quadro para entender como as pessoas estão se sentindo, como os integrantes da minha equipe estão se sentindo. Então, essas equipes aqui, essa equipe, a gente vai comentar um pouco dela depois, ela está usando isso é uma adaptação do quadro, a gente chama de calendário Nico-Nico, que ela está usando esse quadro para entender como as pessoas estão se sentindo em relação às tecnologias. Tá? Isso tem um contexto por detrás disso que a gente vai discutir daqui a pouco. Você tem equipes que mais tradicionalmente postam o esquema de banco de dados ou os code standards deles, as padronizações de código, informações relevantes. Você tem equipes que também disponibilizam no espaço de trabalho deles televisões, monitores, que ficam acompanhando, por exemplo, o sistema em produção. Você tem equipes que, essa equipe, nesse caso aqui, ela tem um sistema de geolocalização, que ela usa a rede de 3G para localizar ônibus por todo o país.
e ela está analisando aqui, ela usa essa televisão para acompanhar como que estão as falhas de 3G, de rede 3G no país inteiro. Então, ela usa esse mapinha para saber, ó, aqui na região de Recife, a gente tem 98, aqui a resolução não está muito boa. Tem 98 falhas, aqui na região, a região mais do sul, a gente tem tantas, e assim ela vai... isso auxilia o dia a dia dela, de como que ela faz a operação, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, tá? No meu mestrado, e eu lendo bastante a respeito, estudando bastante, eu encontrei esse conceito aqui que a gente chama de espaço de trabalho informativo. Alguém já tinha ouvido falar nesse conceito, espaço de trabalho informativo? 1, 2, 3. Tá. Espaço de trabalho informativo é uma ideia do XP que ela busca o seguinte, ela fala que o seu espaço de trabalho numa equipe ágil, ele tem que ser sobre o seu trabalho. O que significa? Significa o seguinte, de acordo com o Kent Beck, um observador interessado, quando ele entra na área da sua equipe, ele tem que entender um pouco do seu projeto em 15 segundos, só a olhar para a sua equipe e para o ambiente que você está. Isso é muito similar a um conceito do Coburn, que é o conceito de radiadores de informação. Tá? Para os mais entendidos aí. E eu fiquei pensando, tá bom, mas como que eu realmente lido com isso? Qual a melhor forma de eu lidar com essa ferramenta, de eu usar essa ferramenta? Então, como qualquer coisa no mundo de métodos ágeis, a gente tem que entender a dualidade entre princípios, a relação entre princípios e práticas. Princípios são aquilo que motiva você a uma forma de trabalho. Então, por exemplo, meu princípio é comunicação face a face. Eu acredito que comunicação face a face é a melhor forma das pessoas se comunicarem. Uma prática que reforça isso é eu, por exemplo, falar todo dia, então, as pessoas vão 15 minutos conversar face a face. Ou as pessoas vão fazer programação em par. Ou as pessoas vão refletir em comunicação, conversando, em vez de usar uma documentação abrangente para lidar com os problemas. No entanto, e essas são as práticas, né? Então, no entanto, as práticas elas são específicas a contexto. Como o Wagner já falou aqui, a gente não pode usar necessariamente as mesmas práticas em todo o contexto que a gente encontrar. Porque os contextos são diferentes e os problemas são diferentes. Então, isso eu acho que é o cerne, assim, o core da agilidade está por detrás disso. Como eu entendo de verdade esses princípios e como eu aplico esses princípios na prática, no meu contexto, de uma forma contextual. E espaço de trabalho informativo também não pode fugir disso, concorda? Aí eu comecei a pensar, tá bom, o Kanban, a gente usa bastante Kanban, quem que usa o Kanban aqui? Quero saber, levanta a mão. Tá bom, por que vocês usam Kanban? Uma boa pergunta, hein? Então, tudo que a gente faz numa equipe tem que ter um porquê. Ao menos um, e tem que ser relevante. Então, por exemplo, quem quer falar alguma coisa? Por que um de vocês usa o Kanban? Quem quer falar aí alguma coisa? Vamos lá. Etc, etc. Então, a equipe ela consegue, por exemplo, ao ver o que precisa ser feito, o que está sendo feito hoje, o que já está feito, já está concluído, eu consigo, então, ter um foco no hoje dos desenvolvedores. O desenvolvedor ele consegue ver, tá bom, o que eu preciso fazer hoje, no que eu vou, como eu vou me dividir com a minha equipe. Prometo que não fui eu. Para dar uma acordada, hein? Para dar uma acordada. Tá bom, então, voltando lá. O desenvolvedor ele consegue ver aqui como que eu e minha equipe vamos nos dividir para gerar o máximo de valor para o meu cliente hoje. Então, ao ver isso, eu consigo... esse tipo de recurso se torna muito útil, né? Então, mas ele tem uma forma de trabalho por detrás disso. Então, qual é a vantagem de eu usar o Kanban e fazer reuniões diárias em volta dele? Por exemplo, se existe um líder que dá uma tarefa para um membro da equipe e ele fica 2, 3 semanas com a mesma tarefa. Por exemplo, qual é o valor disso, né?
Então, você tem uma forma de trabalhar, um pensamento por detrás dos quadros também. E, nesse caso, é bom ter noção de progresso e é bom que a equipe ela se organize em torno disso. Então, isso se torna como se fosse o que a gente discute na área de cognição distribuída, que é uma área da psicologia que estuda como os seres humanos interagem com os outros e com meios físicos, caderno, parede, para entender o seu mundo. Então, quando você faz, por exemplo, fazia aquela conta de matemática da sua 7ª série, 8ª série, o que você fazia? Você começava a conta e você ia anotando dados intermediários da sua conta no caderno, e depois você usava esse caderno para suportar os seus processos cognitivos, como se chama na cognição distribuída, para você conseguir processar a sua reflexão em cima disso. Então, isso abre toda uma nova visão de como que a gente pode usar esse espaço de trabalho informativo. Aí você começa a ver o burn down, por exemplo. Qual a utilidade do burn down? Efetivamente, é porque eu quero replanejar. Eu quero saber a relação entre o que eu esperava no começo da interação e o que está acontecendo de fato, porque eu quero saber lidar com o meu cliente se tiver algum problema. Eu quero, se eu tiver adiantado nas minhas tarefas, eu quero replanejar como que eu vou agir para melhorar meu sistema. Eu vou melhorar um código, às vezes, aumentar a cobertura de testes. O que eu vou fazer? Qual é o máximo de valor que eu consigo gerar no mínimo tempo possível? Então, esses princípios ágeis estão por detrás dos quadros também. Então, essa grande pergunta permanece, né? Como que eu uso o espaço de trabalho informativo? O que eu posso fazer com isso? Então, eu tive a felicidade de participar de experiência de 8 projetos ágeis para tentar pesquisar um pouquinho disso, né, lá na minha pesquisa, no qual eu fazia entrevistas nas equipes e eu entendi um pouco do contexto que ela estava. Ao fazer isso, conversando com eles, eu tentava entender como que eles podiam usar o espaço de trabalho informativo deles para ajudar, né, no contexto que eles tinham, nas oportunidades que eles tinham também. Eu realizava uma sugestão e aí depois eu verificava se ajudou ou se não ajudou. Tá? Então, isso foi um processo de aprendizado que eu fiz na minha pesquisa. O que eu aprendi? Algumas coisas já estavam bem estabelecidas na literatura, tá? Mas o que é o principal? Qual é o principal? A principal é entender como a sua equipe está hoje. Pare para pensar agora um pouquinho. Quais são os problemas hoje da sua equipe que você considera ágil? A gente está acostumado a ver esses quadros mais tradicionais, mas a gente não reflete que os quadros, na verdade, eles são ferramentas por causa da equipe, por causa do que ela passa hoje. Então, como está a sua equipe hoje? Quais são os problemas dela? Elas estão com problemas estão erros constantes de produção? Você tem problemas de relacionamento com o seu cliente que está desgastado? Você tem falta de confiança em seus integrantes? Você tem qualidade de código que está péssima? Quais são os problemas? Então, essa questão de causa raiz, de análise de causa raiz que o Wagner já mencionou bastante. Você pode, por exemplo, estar com um erro, deu um erro na inclusão de um novo produto para um cliente no meu software. Deu um erro naquela tela. Você tem que entender qual o problema disso, de fato. Os 5 porquês, como ele falou. Por que deu problema? Deu problema porque essa funcionalidade estava sendo coberta por um teste automatizado. Tá bom, e qual o problema disso? Esse teste automatizado foi comentado. Tiraram esse teste automatizado da jogada. Por que tiraram o teste automatizado da jogada? Tiraram o teste automatizado da jogada porque a funcionalidade mudou e o teste automatizado desse cenário usava Selenium e o desenvolvedor estava tendo muito trabalho para atualizar para realizar alteração em cima do Selenium. Então, qual é o problema, né? Qual é o problema de se usar, de se dar manutenção em código de teste com Selenium? Você às vezes tem que recriar todo o teste de novo, assim por diante. Isso é um exemplo. Tá? Então, se você chega à conclusão, por exemplo, que o problema é administrar testes do Selenium, isso é bem distante do que você tinha pensado inicialmente. Então, você poderia criar um quadro, por exemplo, quão confortável as pessoas estão usando o Selenium. Quantos novos testes a gente está usando com Selenium? Quantas alterações de testes a gente está realizando em testes do Selenium? Qual a relação entre testes que usam Selenium e relação com testes que não usam Selenium? A criatividade aí você pode usar o que você quiser. O importante é entender o que a sua equipe está passando no momento.
Isso que é o mais importante. Então, vamos lá. Então, além disso, você só vai conseguir usar o seu espaço de trabalho informativo de uma forma eficaz se você tiver meios de reflexão adequados. Como assim meios de reflexão? De fato, de quanto em quanto tempo sua equipe está refletindo sobre o seu processo? De fato, de quanto em quanto tempo sua equipe está refletindo sobre o produto, sobre a forma que eles trabalham, as oportunidades que eles têm, tanto dentro da empresa com relação à visibilidade, quanto para o negócio do seu cliente, para gerar mais valor. De fato, de quanto em quanto tempo a equipe se reúne e reflete a respeito disso. O Kent Beck ele fala o seguinte, que boas equipes, se você está numa boa equipe, se você que está sentado aí está numa boa equipe, quer dizer que a sua equipe ela não só trabalha, mas ela pensa por que ela trabalha. Então, ao invés de você pensar como desenvolver uma feature, como desenvolver a feature X da melhor forma, você tem que primeiro pensar por que eu estou desenvolvendo essa feature X. Por quê? Às vezes ela não é nem necessária. Então, por que eu estou desenvolvendo? Por que eu estou trabalhando? E aí sim, como que eu trabalho melhor? Então, boas equipes pensam corriqueiramente, elas pensam rotineiramente a respeito dessas coisas. Tá? Então, a moral dessa parte é foque-se em necessidades atuais. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que eu tinha comentado antes, que essa equipe ela se organizou. Qual era o contexto dela? O contexto é o seguinte, ela se organizou, em pouco tempo ela tinha que trabalhar com tecnologias que poucos integrantes tinham trabalhado, e eles estavam tendo problemas com isso. Isso foi levantado em retrospectivas. Então, de duas em duas semanas, eles estavam refletindo o que estava acontecendo no contexto deles. Eles identificaram que eles estavam com problema em tecnologias, conhecimento de tecnologias. O que eles fizeram? Eles criaram um quadro, falaram assim, nós queremos acompanhar este problema. Então, eles criaram esse quadro aqui e todo dia, eu não lembro se todo dia ou toda semana, eles atualizavam como eles estavam se sentindo em relação a cada uma dessas tecnologias. VRaptor, Hibernate, HSQLDB e tudo mais. Isso é só um exemplo. O princípio é refletir e usar o espaço de trabalho informativo como ferramenta de mudança. Isso sim a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa aprender. É esse princípio. Então, você pensa, Renan, eu tenho um monte de problemas. Você perguntou aquela parte lá que você falou. Quais são os problemas da minha equipe? Eu já pensei em 40. Então, eu tenho um monte de problemas, qual que é a ideia? Eu vou criar quadros para todos eles. Né? Então, vou criar quadros, eu vou ter um ambiente cheio de quadros, né? Assim, repleto de quadros, todo cantinho eu vou enfiar um quadro lá. Né? Então, só que isso também é um outro problema. Porque a gente pode cair no que a gente chama de excesso de informação, que é toda uma área que o pessoal, tanto de cognição distribuída, quanto o pessoal de usabilidade, muitos de vocês desenvolvem sistemas pensando nesses princípios, que você não pode gerar muita informação ao mesmo tempo para o cara. Por quê? As pessoas elas têm um bloqueio de que se você gerar muita informação ao mesmo tempo para elas não conseguem discernir aquilo muito bem. Então, aí você começa a pensar, tá bom, Renan, eu tenho que trabalhar com os meus problemas e eu posso usar o espaço de trabalho informativo para eles. Pode? Pode. Então, mas você está falando que eu também não posso colocar todos os meus problemas no quadro. Como que eu faço? Na retrospectiva, você precisa entender quais são as prioridades dos seus problemas e trabalhar, aí sim, os problemas mais críticos do seu quadro. Essa que é a ideia. Tá? Então, vamos lá. Você tem um ambiente, por exemplo, esse aqui. Então, você colocou alguns quadros, colocou uma televisão lá mostrando um monte de informação dinâmica, se o seu build está vivo, ou ele está quebrado, ou qualquer coisa assim. E como que eu administro isso? Então, é importante você também lembrar das limitações do espaço físico. Se você está colocando um cartaz atrás de um lugar de uma mesa, esse cartaz
vai ser difícil de eu escrever, vai ser difícil de eu ficar apagando e atualizando, consequentemente, esse cartaz dificilmente vai ser atualizado. Então, se um quadro cartaz não está sendo atualizado, esse quadro cartaz ele é inútil. Porque ele não está refletindo aquilo que a empresa, que a minha equipe precisa. Então, é importante a gente entender as limitações do espaço físico também, tá? E entender o seguinte também. Se sua empresa trabalha no local e você tem essa questão de prioridade de informações, que o pessoal, os designers de sites e o pessoal de user experience conhece muito bem, eu preciso também entender como que eu vou administrar as informações no meu espaço de trabalho de uma forma priorizada. Então, uma das dicas que, da minha experiência, da minha pesquisa, a gente chegou às conclusões, é que é uma coisa até meio óbvia se parar a pensar, mas os quadros mais importantes você tem que manter próximo ao local da reunião diária. Por que você precisa manter próximo do local da reunião diária? Porque é nesse momento que a equipe está junta, todo dia, refletindo sobre o trabalho dela. Então, por mais que a reunião diária não seja focada em vamos refletir sobre a nossa vida, seja uma coisa um pouco mais rápida, é um momento ideal por causa da quebra, por causa do clock, por causa do ritmo da equipe, é um momento ideal para você acompanhar como estão os problemas que vocês mesmos levantaram. Então, mantenha os quadros mais interessantes, os quadros mais importantes para os problemas que vocês levantaram, próximos ao local da reunião diária. Isso se tornou muito mais valioso do que eu esperava assim, nas equipes. Então, a gente já falou isso, né? Além disso, essa questão de proximidade dos quadros dá a impressão, não só a impressão, as pessoas elas usam essa proximidade para se explicar. Elas apontam para o quadro, como eu estou fazendo na minha apresentação agora. Então, elas apontam para o quadro, elas mexem post-its. Então, o fato de fomentar uma discussão já gera valor suficiente para você manter os quadros mais importantes próximos a esse local. Então, é fundamental pensar nisso também. Vamos lá, o que mais? Te tem? Já, né? Já deu, né? Tá bom, tá bom. Então, eu não vou conseguir terminar a apresentação por causa de tempo. Tá? Tá bom. Mas eu estou disponível para quem quiser conversar mais sobre espaço de trabalho informativo, a gente conversa mais, mas a ideia principal é essa, é usar o espaço como ferramenta de mudança, e mudança em ágil é uma coisa que tem que acontecer o tempo inteiro. Se tem alguma constante na sua equipe de desenvolvimento, é que ela deve mudar. Ela deve mudar e se adaptar para ser melhor sempre. E o espaço de trabalho informativo pode colaborar de uma forma poderosa para isso. Isso é de experiências de equipes que eu tenho visto. Tá? Então, é isso. Tá? Muito obrigado. Tá? E é isso aí.